O volante Bruno Henrique foi enfim anunciado e apresentado oficialmente no estádio Beira-Rio. Falou sobre o fato de ter sido indicado pelo técnico Mano Menezes, que agora não está mais no Beira-Rio, e também analisou a chegada do técnico Eduardo Cudê, que joga em um esquema que não tem exatamente a peça que Bruno Henrique costuma ser em suas equipes. O jogador falou sobre a adaptação a Porto Alegre e sobre o que o motivou a acertar com a direção colorada. Tudo sobre a apresentação do novo volante do Inter agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou passar uma geral em cima de Bruno Henrique, volante contratado pelo Internacional e que agora, enfim, foi anunciado de maneira oficial. Na manhã desta quarta-feira, logo depois do anúncio do técnico Eduardo Cudê, o Internacional anunciou a contratação de Bruno Henrique e mais, apresentou o jogador oficialmente na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. E aqui eu vou trazer as principais falas do Bruno Henrique na entrevista coletiva, tá? O Bruno Henrique começou, obviamente, agradecendo a oportunidade de vestir essa camisa, disse que o Inter abriu as portas para ele retornar depois de 3 anos na Arábia Saudita e agradeceu a absolutamente todo mundo que participou dessa negociação. Disse que no Brasil o calendário é apertado, jogos grandes, difíceis, mas que também ele vai se preparar o mais rápido possível para ajudar o Inter nessas competições. E o principal assunto da coletiva de Bruno Henrique, e antes mesmo da coletiva acontecer, nós repórteres a gente ficava debatendo e se perguntando sobre o assunto, é o fato do Bruno Henrique ter sido indicado pelo técnico Mano Menezes. Quando ele chegou a Porto Alegre, o Alexandre Ernest, repórter do Vozes do Gigante, estava lá no aeroporto, conversou com ele e ele disse: olha, chego num time onde conheço o treinador. Trabalhei com o Mano Menezes em 2 oportunidades, no Palmeiras e também no Corinthians, então é um cara que eu já tô adaptado. E o Mano Menezes, a gente sabe, foi um dos caras que indicou e chancelou a contratação do Bruno Henrique para o Internacional. E agora o Mano Menezes não está mais no clube. Agora o Mano Menezes foi demitido e está chegando o técnico Eduardo Cudê. E como é que o Cudê vai usar o Bruno Henrique? O Cudê vai usar o Bruno Henrique? Essas eram as principais perguntas a serem feitas. E isso foi questionado ao Bruno Henrique e eu relato aqui a fala dele, tá? Ele disse: futebol brasileiro tem essa dinâmica de mudança de treinador, o futebol mundial tem. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Mano 2 vezes, mas são coisas que acontecem. Tenho que estar preparado para isso como jogador. O Inter já vinha monitorando há bastante tempo. O treinador faz parte do processo de contratação, mas não é só o treinador que traz o jogador. Isso é uma questão que passa pela presidência, diretoria, análise de mercado, que olha o desempenho de todo mundo. Então acredito que houve um esforço bacana da diretoria para poder me trazer. E estou muito contente de poder estar tendo essa oportunidade. Então o Bruno Henrique disse: olha, o Mano pode ter me indicado. Eu posso ter conhecido o Mano, mas quem me trouxe foi o Inter. E os caras estão de olho em mim desde o início da gestão. Então, eu não é que saiu o Mano eu não vou ter mais lugar. Não, os caras me querem aqui e eu vou buscar o meu espaço. Depois foi questionado o Bruno Henrique a respeito do que ele conhece do Eduardo Cudê, sobre a maneira do Cudê jogar e como ele pensa que vai se adaptar em relação a isso, tá? Abre aspas para Bruno Henrique. Sei pouco do treinador. Pelo pouco que eu sei, porque já tive a oportunidade de jogar contra e foi bem difícil, ele gosta de um jogo mais intenso, mais pra frente. Exige muito dos atletas. Espero mais rápido poder cumprir o que ele pedir. A gente sabe que o futebol brasileiro é um pouco apertado, o jogador às vezes tem pouco tempo, mas todo mundo aqui está adaptado a isso. Os poucos momentos que teremos para treinar, a gente vai fazer o máximo para entrar na metodologia de trabalho dele. E para mim esse é um ponto que pega, tá, da contratação do Bruno Henrique. Não só o fato de não ter sido o Cudê indicar ele, ter sido o Mano e o Mano saiu. É o fato de que quando a gente pensa e quando eu coloco na cabeça o time do Eduardo Cudê, que joga num 4-1-3-2, não tem a figura do segundo volante, que é a figura que o Bruno Henrique gosta de jogar. E ele mesmo falou sobre isso na entrevista coletiva. Ele disse que preferencialmente é um segundo volante, gosta de atuar como um segundo volante, que pode ser mais recuado, pode ser mais adiantado em alguns momentos, mas é segundo volante. E essa função não existe no time do Eduardo Cudê. Então, assim, isso chama atenção. Como que o Cudê vai adaptar esse cara ao time? Ele vai adaptar esse cara ao time? O Bruno Henrique vai ficar sobrando? O que vai acontecer? É uma das curiosidades, porque o Bruno Henrique é um jogador de muita qualidade, que vem por um salário alto, tá?
e vem para ser utilizado, vem para resolver alguns problemas. E fica a dúvida de como que o Kudê vai utilizar esse jogador. E aí, por último, eu perguntei para ele sobre quando que ele vai poder jogar. Se ele pode, por exemplo, já estrear contra o Bragantino no domingo. Ele já vem trabalhando desde o fim da semana passada no CT Parque Gigante, já está adiantado nesse processo de trabalho com o grupo, e ele falou: fiquei uns dias parado, porque o Campeonato Saudita acabou cedo. Preciso de mais alguns dias ainda de trabalho. Para viajar neste sábado vai ser bem difícil. Já estou trabalhando com os meus companheiros, não em todo o treino ainda, mas estou me esforçando para o mais rápido possível ficar à disposição. Amanhã ele deve treinar já com o Eduardo Cudê, mas não todo o treino, tá? E deve ainda ficar de fora da viagem para Bragança Paulista nesse domingo. Larga atrás na competição das vagas no meio-campo para o técnico Eduardo Cudê. Mas eu estou bem curioso sobre onde o Cudê vai utilizar esse jogador. Bom, um pouco da apresentação do Bruno Henrique, que é um cara muito tranquilo, é um jogador que tem um papel de liderança, foi capitão no Palmeiras, por exemplo, durante o Campeonato Brasileiro de 2018, e que, bem esclarecido, chegou com a família dele aqui, a gente conheceu a filhinha dele, o enteado dele, a esposa dele, todo mundo já aqui em Porto Alegre, se ambientando. Ele falou muito sobre essa adaptação a Porto Alegre e como morar aqui também convenceu ele a jogar no Internacional. Já está treinando, ainda não joga contra o Bragantino, mas é um novo reforço que o Inter contratou. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!